ar. Taca de pau nessa barata e Youngers do meu Brasil. Está no ar o nosso antes da bandeirada Fórmula 1 Grande Prêmio de Miami, a sexta etapa do Campeonato Mundial 2025. É informação, é automobilismo, é Young Racer, meus amigos. E hoje eu estou aqui na companhia dele, do menino Formiga, o Formiga mais atômica do Brasil, Fabrício Ferreira Peixoto. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os Youngers que estão nos assistindo, a todos vocês que estão ligados aqui no nosso Antes da Bandeirada. Como todo mundo sabe, quando tem corrida sprint, nós trocamos. Teremos o Antes da Bandeirada na sexta-feira e o Young Racers Podcast ao sábado. Então amanhã tem muita coisa aí pra gente conversar. Bom, meus caros, hoje tivemos o treino livre único, né? O treino livre único por conta da corrida sprint. E a McLaren foi a mais rápida com Oscar Piastri com 1:27.128, seguido por Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Alexander Albon, Isaac Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Leon Lawson, Lando Norris, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Oliver Brennan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Jack Durham e Lance Stroll. Já na classificação para a corrida sprint, a pole, tivemos uma grande surpresa hoje na classificação sprint. A pole de Kimi Antonelli, com 1:26.482, seguido por Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Alexander Albon, Isaac Hadjar, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Leon Lawson, Carlos Sainz, Lance Stroll, Jack Durham, Yuki Tsunoda, que foi a grande decepção da classificação sprint, Gabriel Bortoleto e Oliver Brennan. Bom, Fabrício, vamos começar a nossa brincadeira de hoje, né? Começar te perguntando quais foram os destaques positivos e negativos do treino livre único e da classificação sprint. Bom, do TL, o único destaque positivo para mim, sem dúvidas, o Charles Leclerc, a Ferrari. Se a Ferrari quer chegar na terceira posição e ser uma das três equipes de ponta, né? Ela é uma equipe que está bem, mas ela precisa andar bem se ela quer estar ali no top 3 no final do ano e quem sabe brigar por um campeonato ou quem sabe por um vice-campeonato. Ela precisa ela precisa pontuar com os pilotos e conquistar vitórias. Então é o meu destaque positivo. Charles Leclerc, Oscar Piastri também, o líder do campeonato, que fez um treino espetacular hoje, né? E Max Verstappen surpreendendo para mim, andando muito bem também. Bom, meu caro, vamos passar aqui para a nossa próxima edição. A classe, eu falei do treino livre 1. Agora, pode seguir. Agora, da classificação sprint, eu coloco André Kimi Antonelli como uma surpresa, porque eu não apostei no Antonelli, não iria apostar no Antonelli, né? Eu achei que ia dar Piastri, justamente pela forma como ele liderou como ele está liderando o campeonato. Eu apostaria no Piastri, iria apostar no Piastri, né? Mas enfim, o Antonelli foi lá e surpreendeu e calou a boca de muita gente que não acreditava nele, viu, Matheus? Eu me coloco nessa. Eu cheguei a falar que o Kimi Antonelli não seria, né? Que não teria um desempenho, né? Para mim é um ponto de interrogação. Ele está se confirmando como uma aposta muito boa. Bom, vamos lá, Fabrício. Calma aí, Matheus. E eu vou falar só mais uma coisa.
E o Antonelli fez a pole com o tempo de 1:26.800 e 1:26.482, um tempo muito bom esse, né? Enquanto o tempo estava ali na casa dos 27, o Antonelli foi lá e fez o melhor tempo do final de semana até agora. E decepção na classificação, para mim, sem dúvidas, é o Oliver Bergman. Eu esperava mais dele. Ele me decepcionou muito nessa classificação e o Tsunoda também deixou muito a desejar, fez um desempenho aquém. As Ferraris é difícil. Tá difícil também a Ferrari. Bom, vamos lá. Você basicamente respondeu a minha segunda questão, que eu iria te perguntar. Qual piloto deixou a desejar na classificação sprint? De todos, eu tô em dúvida. O Oliver Bergman e o Tsunoda, mas eu fico com o Tsunoda. Porque a Haas é a Haas, né, pessoal? A Haas é a Haas. E o Tsunoda, numa equipe campeã de construtores, campeã de pilotos, e ele sabe que ele tem o Max Verstappen como companheiro de equipe, que a coisa vai ficar feia para ele se ele não render, que ele pode ser até mandado embora. Fazer uma classificação dessa, ele fez o tempo de 1:29.246. O Tsunoda não foi bem nessa corrida, não, Matheus. Nessa classificação sprint. Deixou muito a desejar para mim. Bom, vamos lá, meus caros amigos. Eu quero entrar numa a grande polêmica da semana, né? Que o senhor Lance Stroll, né, falou, né, mencionou, mencionou que colocar os dois pilotos da McLaren para dirigir uma Sauber, eu acho que é uma das grandes besteiras que ele falou. Eu queria saber de você, né, dessa fala do Stroll, né, porque essa fala do Stroll não me desce, sabe? Não me desce, não tem lógica nenhuma essa fala dele. Queria saber de você essa fala do Stroll sobre os dois pilotos da McLaren dirigindo o carro da Sauber. Queria saber de você. Olha, ele quis dizer, Matheus, nessa declaração, nessa fala, que ele queria ver o Piastri e o Verstappen com o carro nas mesmas condições, nas mesmas, entre aspas, veja bem, nas mesmas condições, entre aspas, que, que ele, porque ele não tá, a Aston Martin não tá indo bem, entende? Em uma condição pior. Ele disse que queria ver o rendimento de ambos com carros ruins. Eu não vi nisso uma frase querendo menosprezar os dois, diminuir os dois, mas não, eu vi numa frase querendo dizer, pô, eu queria ver se eles estivessem na situação que o Hülkenberg e que o Bortoleto, ou até mesmo na situação que eu e o Alonso estamos. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, pelo menos na minha interpretação foi isso que eu entendi, Matheus. Bom, por falar em Sauber, né, nosso brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 19ª e penúltima colocação na classificação sprint. Queria saber de você como você analisa a classificação sprint do Gabriel Bortoleto. Como eu analiso a classificação sprint dele? Matheus. Ele vai fazer esse óculos assim, ele vai fazer esse óculos, ó. Ele vai puxar o óculos assim, ó. Minhas perguntas dessa semana estão venenosas, eu confesso. Que diga o quiz. Quem não viu o quiz, o link tá aqui no card aqui pra você. Vai lá, Fabrício.
Eu tô pensando no que eu vou responder. Sendo sincero, Matheus, ele não tem um carro campeão, ele não tá com uma McLaren nas mãos. E ele não tem o que fazer. O carro dele é um carro ruim. É uma carroça. E o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar leite de pedra e vai botar tudo a perder? Ele não faria isso. Pelo que eu é, pelo que eu vejo, ele não faria isso. Que eu poderia falar? Então você queria que ele fizesse o quê? Que ele extraísse mais do carro e que ele não conseguisse? Que ele batesse, que ele tipo, sofresse um acidente? Não, não. Entende? Então ele não tem um carro bom. Então é melhor ele não extrair muito e poupar o carro para a corrida, porque assim, o final de semana de sprint é um final de semana complicado, então é melhor ele poupar o equipamento dele para a corrida de domingo, que realmente vai importar, do que para amanhã. Então, assim, na minha opinião, além dele não querer arriscar, porque Miami é uma pista que ele nunca andou, ele está poupando equipamento para domingo. Não sei se falei besteira, não sei se vocês concordam, se você e o nosso público, mas essa é a minha opinião. Não, procede bem o que você falou. Procede bem o que você falou. Porque, assim, o Bortoleto tem uma carroça nas mãos, não tem o que fazer. É o pior carro do grid. A Salve, é o pior carro do grid. Não tem pra onde correr. É o pior carro do grid. De longe é o pior carro do grid. E, assim, não tem pra onde correr. Não tem, o Bortoleto tá tentando, tá tirando aí de pé dessa carroça da Sauber, né? E tá complicado, né? E, ele não conhece, e além do mais, ele não conhece a pista, então fica difícil. E é bem mais difícil a missão dele nesse final de semana. A verdade é essa. Eu concordo plenamente com você. E assim, é bem pancada a situação do Bortoleto. Então, assim, vamos com calma. Calma. A gente queria um Brasil na Fórmula 1? Queríamos. Ok. Então, calma. Passe, dê tempo para ele. Não vamos queimar o cara, não. O cara é um excepcional. O cara é um ótimo piloto. Piloto muito rápido. Mostrou rápido. Bom, vamos lá, meu caro amigo Fabrício. Como queria perguntar sobre La Ferrari, que está de pintura nova, pintura nova não, pintura especial para o Grande Prêmio de Miami. Como você analisa a Ferrari no treino livre único e na classificação sprint? Como eu analiso o treino da Ferrari e a classificação sprint dele? Bom. Vamos lá. A Ferrari, o Hamilton está tendo uma questão de adaptação à equipe. Ok, venceu lá em Miami e tal. Venceu em Miami, venceu na China, né? Venceu lá na China e tal. Mas a Ferrari ainda precisa se encontrar. Se colocava muita expectativa na Ferrari no ano passado e nesse ano, e a Ferrari não está mostrando. Não está mostrando as expectativas que nós botamos nela, que nós e todo o pessoal colocou em cima da escuderia italiana, né? E espero eu que eles consigam ver uma melhor, encontrar um caminho, ver uma melhora, porque assim, se eles querem brigar pelo título, eles vão ter que, de alguma forma, de alguma forma se encontrar. Ou seja, encontrar-se com uma Ferrari, ou seja, encontrar um carro
né? Encontrar ali um meio termo e conseguir melhorar o seu carro, porque se eles querem brigar pelo título, eles precisam melhorar o carro. Então eles precisam focar na melhora do carro, na melhora de desempenho também. Ok. Ok? Quer complementar mais alguma coisa? Não. Ok. Bom, meu caro, eu queria te perguntar agora sobre Kimi Antonelli. Qual foi o grande mérito de Kimi Antonelli para obter a pole position na classificação? Olha, o Antonelli, eu confesso, ele me surpreendeu de forma positiva hoje. Fez um excelente trabalho. Mas o mérito foi dele próprio. O mérito não foi. Ok, a Mercedes tem um bom carro, mas o mérito, para mim, sem dúvidas, é do Antonelli. Uhum. Que assim, eu também não esperava essa coisa. Foi como. Ninguém esperava. Ninguém. Pois é, se alguém jogasse na Mega Sena, todo mundo ia perder, facilmente. Pois é. Uma comparação até certo ponto, né, engraçada, né? Mas, bom, vamos passar aqui para nossa última questão do nosso programa, antes da bandeirada Fórmula 1. Peraí. E bom, pessoal, amanhã, como todo mundo sabe, né, nós teremos aí uma programação recheada de automobilismo para você, então vocês vão olhar para nossa cara praticamente o dia inteiro, porque a gente vai ter muita coisa para conversar. A gente vai conversar sobre Fórmula E, sobre Fórmula 1, sobre Stock Car amanhã. Então a gente vai ter, além do Young Racers Podcast, o Depois da Bandeirada da Fórmula E da Corrida 1. Pois é, meu caro. Bom, vamos lá para a nossa última pergunta, meu caro amigo Fabrício. Tive um probleminha técnico aqui, mas eu já voltei. Bom, vamos lá. O que podemos esperar para a corrida sprint e para a classificação para a corrida principal? Cara, papagaio, Matheus, você abraçou o urso hoje, que pelo amor de Deus, viu? Você nesse frio, pessoal, o Matheus, ele, pelo amor de Deus, que pergunta complicada. Mas olha, cara, Eu não consigo ficar concentrado com isso. com isso Ai, que, meu, eu não consigo. Cara, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Olha, para a corrida de amanhã eu tenho muita expectativa. Mas eu vou falar uma coisa, viu? Eu acho que Antonelli vai ser que nem Hamilton, dominar de ponta a ponta. Posso estar enganado, questionado, posso ser questionado amanhã, vocês podem vir falar na minha orelha, mas eu acho que Antonelli vai dominar de ponta a ponta essa corrida de amanhã. Aí, diretoria, cobrem dele aí, ó. Cobrem dele aí, mas com educação, tá bom? Sem baixaria. Pode falar, Fabrício. Eu acho que Antonelli vai dominar de ponta a ponta e vai vencer a corrida. E para classificação, cara, se tratando de pole de Antonelli, eu vou falar para você. O meu palpite para pole, eu apostaria muito no Piastri. Eu ainda aposto no Piastri. Então eu aposto no Piastri para pole. Cara, e outra coisa, o grande. Olha, eu vou me atrever.
eu vou me atrever. Pelo que a Mercedes mostrou hoje, a Mercedes pode aprontar uma senhora peripécia hoje, amanhã, melhor dizendo, na classificação, na corrida sprint, na classificação. Eu me atrevo, viu? Vou me atrever, porque olha, a Mercedes pode surpreender aí, pode surpreender todo mundo amanhã na classificação. Pode ser também. Pode surpreender. Pode surpreender. E também, né, não podemos esquecer também, né, não podemos descartar o fator Verstappen. Ele pode estar no final de semana ruim, péssimo. Ele vai lá e, ó, tira um coelho da cartola que ninguém espera. E como foi assim na classificação em si. Como no Brasil em 2024. Sim. E nesse ano ele tirou o coelho da cartola no Japão, tirou o coelho da cartola em Jeddah, na Arábia Saudita, com uma pole e com vitória. Então, é bom a gente não duvidar, cara. Não é bom. Entendeu? E agora, como ele está sendo o pai do momento, isso animicamente. Matheus, mas isso eu acho que assim, isso dá um ânimo para ele querer chegar no domingo e falar, ganhei para minha filha, entende? Isso dá um ânimo, só que eu não acho que isso seja o principal motivo. Sim, mas veja bem. Mas vejamos. Vejamos, sabe? O Verstappen é um baita piloto. Concordo. Ele não vai querer. Fabrício, a gente também. Outra coisa também que a gente está se esquecendo. Tem a mudança da diretriz lá da questão da asa, né? Da questão da asa a partir da Espanha. E aí a coisa pode mudar. Então a McLaren precisa se coçar as orelhas, ajeitar as anteninhas, ficar com as anteninhas ligadas, porque senão o Verstappen vai lá e passa a banda, passa a rasteira nos dois carros da McLaren. E a diferença é só 12 pontos. Olha, tem essa. Se a McLaren vencer as próximas etapas, ou se eles conseguirem render e pontuar, eu não acredito que o Verstappen vá lá e passe. Mesmo depois desse negócio da asa. Porque se a McLaren resolver esse problema, Matheus, eu quero ver. Não vai ter para ninguém. Não vai ter para Red Bull, não vai ter para Ferrari, vai ser a McLaren. Mas a questão também, Fabrício, uma questão que a gente esquece também, né? A corrida pode estar à feição da McLaren, mas de repente ela dá umas comidas de bola, fica comendo mosca, aí depois não sabe por que toma. Depois, né? Não sabe o porquê que tomou rasteira, né? Ainda tem essa também. Que o diga no Brasil, né? Sim. Tem essa. Não adianta você ter um foguete nas mãos e estratégia, e comer mosca na estratégia. Né? É verdade. Tem essa questão. Tem essa questão. Bom, meus caros Youngers, tudo que é bom, né? Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso dura pouco. Estamos encerrando, né, o nosso Antes da Bandeirada Fórmula 1 Grande Prêmio de Miami. E amanhã teremos meu caro amigo Fabrício, teremos um cardápio muito vasto do automobilismo. Olha, eu vou até ler aqui a programação para vocês, porque amanhã teremos a corrida da Fórmula E às 10h05 da manhã, e o Depois da Bandeirada Fórmula E irá começar ao término da corrida ao vivo, galera. Então, teremos o Depois da Bandeirada Fórmula E ao vivo aqui no Young Racers da corrida de sábado, e teremos também o Young Racers Podcast, né, falando sobre a corrida sprint da Fórmula 1, sobre Stock Car, e
teremos também sobre a Fórmula E também, né? O Young Races Podcast amanhã. Iremos ter depois da bandeirada, mas iremos falar também. Então é isso. Bom, meus caros, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Aqui no Antes da Bandeirada Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami. É informação, é automobilismo, é Young Races. Aquele abraço e taca de balança barata. Obrigado, pessoal. Até amanhã.